de 2010, eu encontrei na Amazônia o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o diretor da maior bilheteria da história do cinema, cientistas e representantes de algumas das maiores empresas do mundo. Mas o que essas pessoas têm a dizer sobre a Amazônia? You have to have been living in a cave to not know that there are vast stretches of the Amazon rainforest that have been devastated by clear cutting and logging and just burning it off to create agricultural land. Because of the importance of the Amazon to the entire world, Brazil has an extremely powerful voice on the most important issue that our world has ever confronted. Encontros como esse já aconteceram mais de uma vez na Amazônia. Talvez porque a Amazônia seja um dos assuntos mais em pauta no Brasil e no mundo. Our final story tonight comes to us from the gigantic, largely uncharted rainforest in South America, the Amazon. For decades now, we've been hearing about the disappearing rainforest, but the forest is so vast, it's hard to grasp just how much damage has been done. This is Brazil's Amazon emergency. On a bend in the river, stacks of huge hardwood logs. A Amazônia atrai a atenção do mundo inteiro, mas nem sempre se ouve o que o Brasil, que detém a maior parte da floresta, tem a dizer sobre o assunto. É por isso que nos últimos 2 anos eu viajei uma quilometragem equivalente a uma volta ao mundo para descobrir o que nós, brasileiros, temos a dizer sobre esse tema. A Amazônia ocupa mais da metade do território brasileiro. Mas ao contrário do que muitos estrangeiros pensam, o Brasil não é só floresta. Eu, por exemplo, moro numa cidade com cerca de 20 milhões de habitantes, considerada a 4ª maior aglomeração urbana do mundo. Na minha cidade não tem floresta. E as únicas onças que eu vi estão no zoológico. É evidente que, como cidadão relativamente bem informado, eu acho que a Amazônia não deve ser destruída. Pelo menos por 3 motivos. Primeiro, pelo aquecimento global. A estimativa do estoque de carbono da Amazônia varia entre 70 e 130 bilhões de toneladas de carbono. Então, se a gente continuar desmatando a Amazônia, né, em taxas altas, então grande parte desse carbono vai acabar indo para a atmosfera na forma de gás de efeito estufa, né, principalmente gás carbônico, e vai contribuir bastante para intensificar, tá, o aquecimento global. Mas esse não é o único motivo. A importância da Amazônia vai muito além. Nós temos a maior biodiversidade do planeta. E essa riqueza de espécies, de ecossistemas e de variabilidade genética que nós temos é um manancial valiosíssimo, tanto para a indústria farmacêutica quanto para a produção de alimentos de grande valor nutricional e alimentício. Se toda a Amazônia for desmatada, nós teremos uma massiva extinção de espécies. Existem milhares, e na verdade dezenas de milhares de espécies da fauna e da flora na Amazônia que são endêmicas. Elas só existem em áreas muito localizadas da Amazônia. Um desmatamento geral elimina a possibilidade dessas espécies, ou muitas dessas espécies, sobreviverem. Então será uma extinção biológica de enorme impacto. O último grande motivo é porque a água da Amazônia é o que mantém o regime de chuvas no Brasil e em outros países ao lado. É muito importante para a reciclagem de água, uma coisa que é fundamental para chuva, não só na Amazônia, mas em todo o Brasil. Inclusive a geração hidrelétrica
no resto do Brasil, em Itaipu, etc., depende de água que vem da Amazônia. Chuva, água doce, clima, biodiversidade. A Amazônia é essencial para o mundo. E o Brasil, responsável pela maior parte da floresta, tem que encontrar um caminho novo para desenvolver-se com ela de pé. Se você pegar os países desenvolvidos, eles se desenvolveram a custas dos seus recursos naturais e destruíram os seus recursos naturais. Nós temos hoje uma situação completamente diferenciada. A nós, não só por uma pressão interna, mas também por uma pressão internacional, é exigido um respeito profundo ao nosso ambiente, porque sabidamente ele tem um efeito globalizado. Nós já perdemos aproximadamente 18% da Amazônia brasileira. 1% da Amazônia é muita coisa. 1% da Amazônia é maior que o estado do Rio de Janeiro. Então, a Amazônia é tão grande que esses números, se não forem bem contextualizados, as pessoas acham que estão 18, ainda tem 82. Aqui não tem 82, os outros 82 não estão intactos. Parte dessa floresta já foi explorada. A arqueologia nos diz que o homem habita a Amazônia há pelo menos 11 mil anos. Até 1975, menos de 1% da Amazônia estava desmatada. Desde então, quase 18% da floresta foi destruída. Uma área maior do que a França. Bom, o que levou à destruição é a nossa trajetória histórica, econômica e social e institucional. E o governo, de certa forma, foi o grande responsável. Ele pagava para desmatar, ele criou toda uma lógica de que o processo de integração da Amazônia teria que passar pelo desmatamento. Com todas essas informações na cabeça, eu fui até o sul do Pará, uma das áreas mais desmatadas da Amazônia nos últimos 40 anos. É a terra onde mora Lázaro, um fazendeiro que veio há 35 anos para a Amazônia. A minha vinda para o Pará é uma história longa, viu? Hoje ele é um dos 425 mil fazendeiros que vivem e produzem na Amazônia. É mais um dos que chegaram aqui nos anos 70 apenas com um sonho. Mas para realizar esse sonho, ele precisava primeiro destruir a floresta. A conquista do Oeste nos Estados Unidos aconteceu no século XIX. Em pouco mais de 50 anos, todos os índios já estavam mortos ou trancados em reservas. E o território de leste a oeste tinha sido devidamente conquistado. A nossa conquista do Oeste, ou melhor, do Norte, foi feita por gente como Lázaro, incentivado pela política de ocupação idealizada pelos militares. A Amazônia aparecia no imaginário do país como um vazio demográfico, diziam os militares naquela época. Um vazio demográfico que precisava ser ocupado em nome da segurança e da soberania do Brasil, etc. A população amazônica era muito pequena, né? Alguns anos atrás. Então, aqueles que pensaram no desenvolvimento da Amazônia, pensaram na maneira de você, na ocupação dessa Amazônia. Então, eu não tenho dúvida que isso foi um fato positivo. O modelo dos militares, na época, a ideia central era boa, que era fazer a integração da Amazônia, finalmente. Eu vejo assim, que eu acho que a gente tinha que ter reconhecimento, que eu acho que nós temos muito valor por chegar aqui como chegamos, passar por tudo que nós passamos e fazer com que esse Estado saísse de uma cultura, que é uma cultura, na época extrativista, para uma cultura produtiva. Mas nem todo mundo acha que isso foi um fato positivo. A tentativa do regime militar de ocupar a Amazônia com base em critérios geopolíticos de ocupação de território foi um pesadelo. Foi um pesadelo. O problema da Amazônia é que parte das pessoas que vieram para cá, motivadas pela sua herança cultural e pelas políticas públicas, vieram para cá para desmatar a Amazônia. Nós fomos obrigados a desmatar tudo.
Primeiro, você tinha que desmatar 50% para regularizar a propriedade. Aí depois você foi obrigado a desmatar a área remanescente para você ficar livre desses movimentos de garimpeiro, esse movimento social, de evasão de terra. Porque você não tinha o Estado para te proteger. Porque o cara achava que a sua reserva era terra devoluta. E aí se dava o direito de querer entrar. Então, pra você segurar aquela propriedade, você tinha que ser obrigado a tirar a reserva. Então, o que é que veio? Vem o fazendeiro fazendo aquilo que é o desbravamento da terra no estilo da destruição do pau-brasil, dos primórdios da colonização, que é colocar a floresta abaixo e faz qualquer coisa. Como é que você latifundia? É assim que você faz. Você vai lá, você derruba, você põe gado ali, faz uma ou outra melhoria, aquela terra passa a ser sua. O que eu acho e atribuo, por exemplo, como pontos negativos disso tudo, é aquilo como na própria educação